Alexandre o Grande, um dos grandes nomes aí da nossa história, que é requerido em vestibulares, em qualquer coisa que se refere à história, e quem quer entender o mundo antigo, que passou para o Império Romano, como é que foi o Império Romano, tem que entender antes o Império Macedônico, que Alexandre o Grande construiu, conquistou. No caso, nós estamos falando aqui do ano mais ou menos 360, 350 antes de Cristo, onde a Grécia era não era um país, não era um império, ela era várias cidades, estados independentes, Atenas, Esparta, Macedônia, eram centenas de cidades e estados independentes que lutavam entre si, umas eram mais comerciais, outras eram mais guerreiras, umas tinham mais acesso ao mar, então tinham mais marinha, outras tinham menos marinha porque eram em áreas montanhosas e tal. O pai do Alexandre o Grande, Felipe II, ele foi um grande conquistador, um grande comandante, não só militar, como também um grande governante. Ele era o rei da Macedônia, que era um desses reinos, um desses estados, pequenos estados, né, cidades-estados. Ele conseguiu dominar toda a Grécia, todos os estados, cidades-estados pequenos, e unificou na Macedônia. Então, pela primeira vez, a Grécia era a Macedônia. E o filho dele, Alexandre o Grande, ele desde novo já botava para poder liderar cavalaria no exército. Alexandre o Grande, desde criança, já gostava de guerra, ia para as batalhas e com o pai já era um guerreiro. Então, o pai, quando morreu, Alexandre o Grande era muito jovem, herdou o trono da Macedônia. A primeira coisa que ele fez, liquidar todos os inimigos do pai e da dinastia dele. Liquidou, matou todo mundo, prendeu, executou e ficou com a paz, ficou tranquilo no trono da Macedônia, sem ter maiores riscos de ser morto, preso, tomar um golpe, matarem a mãe dele, parentes, enfim, foi o primeiro passo, né? E ele herdou do Filipe II, do pai, um grande, bem estruturado exército e cofres cheios de dinheiro. Ele não herdou um Estado falido, com problemas, não. Ele herdou já a situação favorável para governar e para até expandir. E foi o que ele fez. Há séculos, há anos, o Império Persa e as cidades gregas lutavam mutuamente, principalmente a Pérsia tentando invadir as cidades e estados da Grécia. Inclusive tem aquele filme Os 300, que tem o imperador da Pérsia, o Xerxes, que tentou e acabou conseguindo conquistar as cidades da Grécia, só que foi uma vitória que custou muito ao Império e a partir dali foi um ponto de declínio do Império Persa, né? Foi um déspota que começou a arruinar a Grécia, o exército da Pérsia, é, enfim, foi uma vitória que custou muito mais do que deveria. Então foi uma vitória que, na verdade, foi ruim. Era melhor não ter tentado invadir a Grécia, o Xerxes, né? Mas ele foi antes do Filipe II e do Alexandre o Grande. Então, você vê que o grande inimigo da Grécia, o Império Persa, já estava em declínio. E a Grécia estava em ascensão com o Filipe II, com um bom exército, com uma tática de lanças, mediam até 2, 3 metros as sarissas, essas lanças
a infantaria compacta com essas lanças, o cara de trás também com a lança, o outro, o terceiro com uma lança, o outro com uma lança, era de tal forma, várias lanças seguindo em frente com um escudo redondo, que os exércitos que vinham com espada, não tinha como entrar, não tinha como fazer nada, eles eram espetados como espeto de carne, de churrasco, né, com essas sariças. Então, essa tática de falange, que é o nome que se dá, a tática de falange, que o pai do Alexandre o Grande criou, o Alexandre o Grande continuou. E ele entrou onde hoje é a Turquia e invadiu a Pérsia. E foi avassalador, porque o, o exército persa e a própria Pérsia, enquanto império, já estava decadente um pouco, começou lá com Xerxes, né? Nós já estamos aí falando do governante, do imperador, do rei da Pérsia, Dario III, não conseguiu barrar o Alexandre. Alexandre veio descendo onde hoje é Israel, onde hoje é a Palestina, ali naquela parte ali do oeste, do Oriente Médio, desceu, invadiu o Egito, que já estava muito fraco, o Egito já estava enfraquecido, já tinha sido a grande potência, já que é narrada na Bíblia, e não era mais. Ele foi declarado um deus lá num santuário, foi declarado um deus e continuou após dominar o Egito e o oeste do Oriente Médio, ele foi a leste. E onde hoje é o norte do Iraque, ele encontrou na batalha decisiva de Galgamela o Dario III com todo o seu exército. Historiadores antigos, gregos, falam que a Grécia tinha 300 mil, a Pérsia 300 mil soldados, mas historiadores modernos dão um número aí de 150 mil soldados persas. O negócio é que Alexandre tinha 40 mil de infantaria com as lanças da falange e mais uns 10 ou 20 mil da cavalaria. Então você vê que mesmo assim a desproporção de 60 mil para 150 mil que seja, é uma desproporção numérica fenomenal. Só que na batalha, a tática grega ela se impôs, é superior. Os persas vieram com ataque frontal, se deram mal, se morreram nas lanças das sariças, né, das falanges. Enquanto isso, o que o Alexandre fez? Comandando uma parte da cavalaria, ele foi à direita, e aí o Dario mandou o chefe da cavalaria acompanhar também com a cavalaria, então as duas cavalarias foram em paralelo. Determinado momento, o Alexandre o Grande virou muito rápido e bruscamente para o centro, mirando o centro do exército persa, que era justamente onde ficava o Dario, na sua carruagem, comandando. E já estava perto da linha de frente, porque a infantaria toda persa já tinha ido em direção à infantaria grega macedônica, e ele estava praticamente na linha de frente, praticamente sem soldado nenhum na frente dele, só ele em cima da nome que se diz, da biga, que é onde você fica e tem os cavalos na frente. Alexandre com sua cavalaria vai direto para cima dele. Isso criou um pânico no Dario, porque ele não tinha visto, só viu quando a poeira baixou, que o Alexandre, a cavalaria toda dele já estava quase em cima, jogando, inclusive, lança, passou perto do Dario. O Dario deu meia volta, desesperado, bateu em retirada, largou o exército todo ficou desesperado, bateram em retirada para todos os lados, e o Alexandre o Grande conquistou a sua vitória, e ali na Batalha de Galgamela, que é a sua maior vitória e maior batalha mais conhecida. Dali ele entrou na Babilônia, que era a capital do Império Persa, né?
o Dario III tinha fugido, foi morto pelos um dos seus generais. Alexandre conseguiu capturar esse general, matou esse general, porque ele achou uma coisa indigna um general matar um rei, trair dessa forma. Entrou na Babilônia, foi aclamado pelo povo e começou a usar a Babilônia como capital, e não mais a Macedônia, e sim a Babilônia, no centro do Oriente Médio. Então todo o Império Persa passou a ser dele, da Macedônia, que era a maior extensão conhecida no mundo, era o maior mundo conhecido pelos ocidentais ali, pelos gregos e pelos persas naquele ano, em 300, naquela época, né, de 300 e pouco, 360 antes de Cristo. Eles não tinham conhecimento da China, não tinham conhecimento do pessoal aqui nas Américas, dos índios, do pessoal da América do Norte. Conheciam apenas que na Índia, após as florestas, tinha um império exuberante, só isso. E aí o Alexandre também quis ir para a Índia para conquistar a Índia. Só que dessa vez o exército dele não quis ir mais, achou perigoso, tinham elefantes no exército pessoal dos indianos, né, das tribos indianas, que eram considerados monstros, os elefantes, os europeus não viam elefantes, e isso amedrontou o exército estava cansado de tantas vitórias, já não via mais motivo para poder continuar avançando. Isso era mesmo o ego do Alexandre o Grande de continuar conquistando, e foi feita uma espécie de motim onde ele mandou matar todos os líderes do motim, como qualquer general faria em qualquer guerra, né? Executou os líderes do motim e seguiu em frente. Só que numa batalha ali ao começar a entrar na Índia, ele enfrentou Poros, um rei de uma tribo poderosa com elefantes, e ali deu um empate. Pela primeira vez, o Alexandre o Grande não ganhou uma batalha, ele empatou. Foi um empate. E quase morreu, foi ferido e quase morreu. Quase morreu mesmo. E a partir dali, ele, muito a contragosto, teve que abandonar a conquista da Índia e voltou para a Babilônia, onde morreu alguns poucos anos depois. Uns dizem que foi de malária, outros dizem que foi envenenado. Então ele foi o maior conquistador do mundo antigo, foi o Alexandre o Grande. E essa é a história dele, de bem resumida, né? Ele tinha planos, inclusive, de invadir a Itália, né? Porque a Itália, o Império Romano ainda não existia, era apenas uma microcidade, uma microtribo, onde hoje é Roma. Tinham vários tribos ainda, tinham os etruscos, que era um reino um pouco maior, enfim, tinham várias pequenas tribos bárbaras e tal, e ele planejava invadir a Itália também, mas aí ele morreu com um império enorme, toda a Pérsia, mais a Grécia, no caso Macedônia, né? E seu império foi dividido entre seus generais. Um ficou com uma parte, tal, Ptolomeu com o Egito, e aí dá-se o fim da era macedônica. Ele tentou mesclar a cultura grega com a cultura oriental persa, chamado helenismo. A cultura helênica do Império Persa com a cultura grega da Macedônia. E essa mescla começou com ele e foi adiante, mesmo após a sua morte. Tá, pessoal? Então essa é a história de Alexandre o Grande. Um grande abraço, obrigado pela atenção, fica com Deus.